Pressupostos do paciente em terapia. Eu sou Luiz Gonzaga, sou psicólogo da Clínica Gestão Integral da Vida, né? Hoje nós vamos falar aqui do pressuposto do paciente em terapia. O que é um pressuposto? É uma convicção que não pode ser aprovada, né? É uma coisa que a pessoa concorda em cumprir, concorda em fazer, né? E que, de determinada forma, nós acreditamos naquilo. Você tem que acreditar naquilo que o paciente, ele vem para a terapia e que ele está buscando fazer aquilo, né? Então, por que eu resolvi fazer esse tipo de vídeo? Porque muitas vezes a pessoa imagina que ela vai para fazer terapia e ali vai ser uma fórmula mágica, né? Vai ter alguém que vai dar ela um tipo de receita mágica para ela. Na verdade, é assim, existe um trabalho, tanto do terapeuta quanto da pessoa. Então, o pressuposto é que essa pessoa ela vai concordar em cumprir, vai concordar em fazer aquilo ali que ela está se propondo. E o terapeuta também. Esse é o canal da Clínica de Psicologia e Gestão Integral da Vida. Gestão integral porque a vida, né? As pessoas imaginam que a vida é só um corpo, né? Uma mente. Não, a vida é um corpo, uma mente, o espaço, existe todo um processo, né? Quando você alimenta, você está fazendo uma parte da gestão da sua vida. Quando você estuda, quando você participa de uma festa, quando você trabalha, então você tem que fazer isso de uma forma integral. Para que você esteja bem, tudo ao seu redor tem que ser feito de uma forma integral. Por isso que é a gestão integral da vida. Nos pressupostos aqui, que nós dissemos no início, o primeiro pressuposto é que as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem. A ideia aqui é que todas as pessoas, em qualquer momento de suas vidas, estão fazendo o melhor que elas podem fazer de acordo com as suas causas que ocorreram até esse momento para os seus comportamentos. Então, ela, né, em determinado momento da vida dela, a pessoa ela vai estar fazendo alguma coisa que vai beneficiar ela. Ah, mas ela entrou numa fase difícil, mas até aquele momento, vamos dizer assim, ela fez tudo da melhor forma para que fosse beneficiada. Ela não. Tem gente que realmente parece que vai ao encontro, né? De determinadas situações, mas a maioria não. A maioria das pessoas estão fazendo o melhor que elas podem pela vida delas. Mesmo assim, elas têm situação difícil. Então, quando a pessoa ela sente que está numa situação difícil e ela vai para uma terapia, elas estão pensando, as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem naquele momento. A característica comum de todas as pessoas é que elas querem melhorar suas vidas. Normalmente é assim, né? Então, as pessoas, num determinado ponto da vida delas, elas querem melhorar e elas querem ser felizes. Se a pessoa está feliz, ela quer continuar sendo feliz. Agora, se elas entram numa situação de dificuldade, o que elas vão fazer? Elas vão procurar resolver aquilo de algum modo na vida delas, para que elas possam ser felizes. E por isso, elas vão procurar terapia. As pessoas precisam fazer melhor, se esforçar mais e ter mais motivação para mudar. O fato que alguém está fazendo o melhor que pode e que quer melhorar ainda mais não significa que isso seja suficiente para solucionar o problema. Esse asterisco, ele significa que nem sempre é verdadeiro, porque, em particular, quando o progresso for estável e estiver ocorrendo em um ritmo realista, sem nenhuma queda ou interrupção episódica nos esforços, é desnecessário fazer melhor.
se esforçar mais e ter motivação para mudar. Essa até é uma crítica, mas é uma crítica. Preciso mudar. Mas o que elas estão fazendo para mudar? Elas querem uma coisa, elas querem ir para um determinado lugar, mas elas não estão naquele caminho. Elas estão buscando outro caminho. A pessoa fala assim: ah, eu preciso tirar o álcool da minha vida, né? Aí o que ela faz? Ela ia em festas, ela continua indo em festas, onde tem aquele ambiente que tem um álcool. Eu estou dizendo o álcool, que é uma coisa comum, né? Ah, quer dizer que a pessoa não pode beber? Pode. Ah, ela não pode ir à festa? Pode. Porém, se a pessoa já tem um problema de alcoolismo, né? E ela continua indo naquele ambiente onde vai ter álcool, ou a pessoa tem problema de droga e vai no mesmo ambiente que tem droga, o que vai acontecer? Ela vai continuar, né, naquele processo ali, não vai adiantar muita coisa. Então a pessoa precisa fazer melhor, se esforçar mais e ter mais motivação para mudar. Às vezes a pessoa vem para a terapia, ela faz a terapia, passa a tarefa para ela, a tarefa ela tem que fazer fora do consultório. Porém, quando ela chega no ambiente dela, ela não se esforça, ela continua ali. Ah, mas é porque eu tenho que agradar uma pessoa, ah, porque tem que agradar um parente, ah, tem que fazer isso, porque o fulano vai ficar com raiva de mim, ah, eu vou perder meus amigos. Entenda bem uma coisa: se você está fazendo uma coisa que você quer melhorar a sua vida e você está vendo que aquilo ali, mesmo as pessoas, o ambiente, toda aquela situação está te levando a não fazer o que devia ser feito, o que você tem que fazer? Você tem que se esforçar mais, precisa fazer melhor em relação a você, se esforçar mais em relação a você e ter mais motivação para mudar a sua vida. A outra pessoa lá, ela tem que mudar a vida dela. Nesse caso aqui, quem precisa mudar é você que precisa mudar. As pessoas talvez não tenham causado todos os seus problemas, mas elas têm de solucioná-los de qualquer maneira, ok? Né? No caso, as pessoas têm que mudar suas próprias respostas comportamentais e alterar seu ambiente para que as suas vidas mudem. Nós falamos aqui, né, que às vezes a pessoa ela está na terapia, ela está dizendo que ela precisa mudar, porém ela fica ali se esforçando, aparentemente, né, se esforçando para não dar certo a terapia dela. Por quê? Porque ela ainda continua indo aos ambientes que vai, de alguma forma, trazê-la de volta para aquilo que ela quer mudar. Então, ela precisa se esforçar mais. Elas podem até não ter causado os problemas, mas elas têm que solucionar de qualquer maneira, né? Aqui, esse asterisco aí que eu coloquei, ele indica que determinadas pessoas elas não vão conseguir ter essa mesma que o que está indicado aí, né? Ele indica que com crianças, indivíduos deficientes, outras pessoas podem ser necessárias para solucionar o problema, né? Porque uma criança não pode ir ao tratamento se os pais ou os responsáveis se recusarem a levar. Pessoas que às vezes que tá com problema também, que não conseguem sair sozinhas, elas vão precisar de outras pessoas. Porém, o que ela tem que fazer? Ela tem, de uma forma ou de outra, ela tem que se esforçar. Até mesmo as crianças, eu digo que as crianças precisam se esforçar, né, para solucionar aquilo, porque elas têm que começar a entender a responsabilidade que elas têm com a vida delas. Novos comportamentos têm de ser aprendidos em todos os contextos relevantes, né? Nós trabalhamos com a DBT, né, que é a dialética comportamental,
e nós damos treinamento de habilidades, né? Habilidade de regulação emocional, de efetividade pessoal e vários outros, né? Então, nesses comportamentos aí, às vezes a pessoa ela tem uma habilidade, aprende um tipo de habilidade que ela deveria colocar, né? Deveria, que eu digo, não é numa situação assim. Se ela quer mudar, ela está se esforçando, então o que ela vai fazer? Ela vai usar aquela habilidade. Agora, independente se ela fez ou não treinamento de habilidade da DBT conosco ou não, né? Ela sempre tem novos comportamentos, ela precisa aprender novos comportamentos, mudança, ela tem que fazer as mudanças, porque quando a pessoa vem no consultório, né, da terapia, ela vai aprender um redirecionamento, uma ressignificação daquilo, e ela precisa, nesse comportamento, né, traduzir esse comportamento dela, né, em habilidade, né? Ela está aprendendo ali, ela tem que pegar esse comportamento que ela aprendeu, essa nova habilidade, aprender a ouvir, né? E seguir aquilo que ela precisa seguir, né? As novas habilidades comportamentais têm que ser praticadas nas situações para as quais são necessárias, não apenas naquelas habilidades que foram aprendidas pela primeira vez, né? Porque ela tem sempre que se adaptar. Porque se a pessoa não se adaptar e não quiser mudar, ela pode aprender novos comportamentos todos os dias. Ela pode ter terapia com quem for, né? Pode ter pessoas ali falando com ela, mas se ela não quiser mudar e não quiser colocar isso em prática, não vai adiantar. Então, esses novos comportamentos têm que ser aprendidos em todos os contextos, todo contexto que ela for, ela tem que pegar aquilo que ela escutou, né, lá na terapia, aquela ressignificação, fazer uma adaptação, porque a vida é uma adaptação, para que ela possa realmente mudar a vida dela. Todos os comportamentos, quais são os comportamentos? Ações, pensamentos e emoções possuem causas. Há sempre uma causa ou um conjunto de causas para as ações, os pensamentos e as emoções, mesmo que as pessoas não conheçam essas causas. Na psicologia comportamental, né, nós trabalhamos com três coisas. Primeiro, você tem um antecedente, você tem um comportamento e você tem a consequência, né? Então, as pessoas às vezes dizem assim: eu estou passando por essa situação. Né? Elas contam, chegam e contam ali as consequências do que ela está passando, diz que ela está com um tipo de problema, mas todos possuem uma causa. Qual é a causa? Aquele comportamento, né? Aquele comportamento que gerou aquilo ali, né? Esse comportamento, ele teve ações, teve pensamento, teve emoções, e todo esse comportamento, para que chegasse naquela situação, né? Houve uma causa, houve uma ação, um pensamento e houve uma emoção ali, mesmo que a pessoa diga assim: mas eu não lembro disso. Mas para chegar ali, se ela for analisar, ela vai chegar naquilo ali. Eu tenho um outro vídeo no canal, ele tem que você analisa todo o seu comportamento, passo a passo. Se você ainda não viu esse vídeo, veja no canal aí. Então, isso sim vai ter uma causa. Mas eu estou bem, né? Por que eu estou bem? Esse comportamento, ele sofreu uma ação, um pensamento, e ele gerou uma emoção. Ok? Então, ele teve um antecedente, ele teve uma resposta, teve uma consequência. Sempre, na vida, tudo que você faz, ele tem um antecedente, tem uma resposta e tem uma consequência.
descobrir e mudar as causas do comportamento é uma maneira mais eficaz de mudar do que julgar e culpar. Julgar e culpar são mais fáceis. Sim, todo mundo julga e culpa os outros. Ela culpa a si mesmo? Difícil. Tem alguns até que se culpam, né? E o que que faz? Mas elas vão, só culpa, mas ela quer mudar? Não, às vezes a pessoa só se culpa e entra em depressão, entristece em depressão. E o que que acontece? Aquilo vai ser bom para ela? Não, né? Então, julgar e culpar não são fáceis, mas quem quiser criar mudança no mundo, no seu contexto, na sua vida, precisa modificar as cadeias de eventos que causam os comportamentos e eventos indesejados. Da mesma forma, para eventos que você deseja, né? Para você mudar, para você descobrir as causas do comportamento, uma maneira mais eficaz é tentar mudar seu comportamento, né? Eu fiz determinada coisa em determinada época, foi muito bom para mim. Hoje eu estou numa situação que eu não consigo. Volta lá volta, analisa o seu comportamento, né? Cada coisa que você fez, né, sem julgar, só analisa, vai analisando passo a passo, vai refletindo em o que você fez. E você vai ver que aquela situação boa, ela teve uma resposta, ela teve um comportamento e teve uma consequência. Da mesma forma, as situações que não foram boas, né? Uma coisa que você não deve fazer nunca é julgar principalmente o outro. Eu estou passando por isso por causa do outro. Fica culpando, fica julgando, não adianta. Você está numa situação que você quer mudar, né? Você precisa ser diferente daquela situação. A primeira coisa que você tem que fazer é aceitar que você tem uma situação e mudar. E para você mudar, você precisa aceitar. Nós temos até um vídeo sobre a dialética da terapia, né? E a dialética da mudança, que para você mudar, você tem que aceitar. Para você aceitar, você tem que mudar o seu comportamento. Se baseie nisso, pegue essas informações que estão nesse conteúdo, né, como uma bússola, né, uma reflexão. Você vai ver que a sua vida vai se tornar melhor. Se você gostou, dá um joinha, se inscreva no canal. Muito obrigado.